O assunto novo que a gente vai ver hoje, e que vai ser o tema da atividade que vai ser passada, vai ser realizada semana que vem também, é os dois pontos. Alguma questão com relação à diferença entre os dispositivos discretos e integrados, e aí o principal, que é o comportamento e os parâmetros do MOSFET integrado. O MOSFET é um transistor tipo Metal Oxide on Silicon, um silício de efeito de campo, né? Uma passagem rápida sobre essa questão da diferença entre dispositivos discretos e integrados é que os dispositivos discretos que a gente compra lá, a gente vai lá no Miro Componentes, no centro lá e compra um capacitor. O fabricante vai fornecer uma folha de dados dele com as curvas corretas dele, e eu vou conseguir modelos SPICE desses componentes para simular eles. Simplesmente o modelo de SPICE é transistor IRF 340 lá. Tá aqui o modelo pronto, tá aqui modelado todas as curvas, todo o funcionamento dele. O máximo que vai ter é a variação de temperatura que esse modelo vai sofrer. Quando a gente for pegar agora os componentes integrados, a gente vai ter pelo menos mais dois parâmetros, W e L. Além desses modelos terem os componentes em si, aquelas curvas lá que a gente vai ver, curvas do transistor, curvas de resistências e capacitâncias, dependendo da tensão, a gente vai poder alterar esses dois parâmetros, mas os modelos já embarcam a mudança das características de acordo com os parâmetros W e L que a gente fornecer, que são os dois parâmetros de projeto que a gente tem, X e Y, em duas dimensões. Claramente, a característica do dispositivo depende dos passos de fabricação que são realizados, então, antes de definir qual modelo usar, eu tenho que definir a tecnologia que eu vou usar. No nosso exemplo até agora, a gente pegou uma tecnologia que se chama XU035, mas a gente viu lá no início, quando a gente estudou as tecnologias dessa fabricante XFAB, que tinha XH035, XO035, XU e tinha mais uma ainda. E só das tecnologias com dimensão de 350 nanômetros, menor dimensão. Tem outras ainda. Então, primeira coisa é se escolher qual a tecnologia grande e os passos que vão ser realizados. Aí se pegam todo o conjunto de modelos para simular aquela tecnologia. Como a gente viu na folha de dados lá, ainda tem várias opções, com transistor de alta tensão, sem transistor de alta tensão, com transistor isolado, sem transistor isolado. Tem várias variações dentro de cada tecnologia. A parametrização desses componentes, então, tem a ver com tamanho, largura e comprimento. Por isso, nosso modelo SPICE que a gente vai usar tem um parâmetro, largura e comprimento, que a gente vai ver. A gente vai usar o simulador LT SPICE para nossas simulações. E, bom, alguns dos componentes, eles podem ter as características já setadas, definidas. Vou dar um exemplo. Num resistor, se eu pegar o componente que corresponde a um resistor usando a camada NWL, que a gente viu que na tecnologia que um resistor na camada NWL tinha uma resistência de folha grande. Boa. Eu posso botar dentro do resistor qual a resistência dele e o W e o L vão ser dimensionados automaticamente pela ferramenta de projeto. Claro que se eu quiser ter uma consideração como aquela, eu quero reduzir a variabilidade, eu quero um componente maior, eu posso setar manualmente o W e o L também. E aí a resistência vai ser calculada pela ferramenta dizendo, ó, a resistência equivalente vai ser essa. Capacitância também, eu posso botar capacitância, escolher o tipo de componente. Eu quero um componente, vou aproveitar a tabela que tem a seguir aqui, que é um capacitor entre metal desse tipo aqui. Poli 1, N depleção N MOS aqui. Os componentes são esse tipo aqui. Esse é o nome do componente que vai estar disponível lá para simulação. Algum desses nomes. Eu posso definir a capacitância e ele vai determinar o WL ou que deem aquela capacitância que eu quero. Se eu botar 1 nanofarad, com 2,1 femtofarad por micrômetro, vai ser um capacitor bem grande, mas ele vai dimensionar para mim. Eu também posso definir o WL e ele vai me dizer qual é a capacitância resultante naquele dispositivo. Então vai ter sempre um parâmetro a mais. Além do modelo, porque o modelo vai dizer para a ferramenta de simulação quais as camadas eu estou utilizando para formar os capacitores, quais camadas eu estou utilizando. O modelo também, como o diodo vai ser formado, entre quais camadas que eu vou formar um diodo, quando for um diodo, nesse caso, capacitor de diodo. Mas eu tenho que sempre ter em mente que vai ter um parâmetro WL para ser trabalhado. O último ponto, e que a gente não explorou em detalhes nas aulas anteriores, e complementando agora aquela resposta sobre como dimensionar o capacitor, é que as capacitâncias resultantes, tanto no capacitor
como também capacitância resultante parasita nos diodos, por isso eu copiei duas tabelas aqui, elas não são definidas somente pela área. A área é uma fração bem grande dela. Mas as capacitâncias também são definidas pelo perímetro dos componentes. E eu vou pegar uma ilustração mais embaixo aqui para a gente ver o que corresponde isso. Essa aqui é uma vista de um corte tomado perpendicular aqui ao fluxo de corrente num transistor MOSFET. Se a gente for procurar uma capacitância, por exemplo, a CDBD aqui, que basicamente, como aqui é o terminal dreno, ela é uma capacitância entre bulk, que é o substrato, e dreno, por isso CBD, é uma capacitância parasita. E é uma capacitância parasita que, inclusive, em elementos de potência, ela é bem crítica, porque é aquela capacitância que está no dreno do transistor, e quando o transistor entrar em condução, ela vai ser curto-circuitada, não tem como evitar. Parasita. Ela não é somente resultado de, quando eu estiver olhando por cima, vou projetar aqui a profundidade do terminal de dreno. Porque a gente tem aqui uma dimensão, que na nossa tela está aqui, x e y, mas existe também um eixo z de profundidade dela, né? Olhando de cima, a gente vai enxergar o plano zx aqui, se eu fosse querer projetar esse terminal de dreno em uma terceira dimensão. Supomos que esse terminal de dreno tem essa dimensão aqui projetada sobre zy. E o xy é o que a gente enxerga na tela aqui, nesse corte. O perímetro, ele é a soma da largura desse terminal com o comprimento dele, com a outra largura e com outro comprimento do terminal. A gente só enxerga aqui o comprimento dele, né? A gente não enxerga a largura. Ela está perpendicular à nossa tela aqui. Mas então, existe uma colaboração que é pela área, de fato. Quanto maior a área dessa geometria fabricada, multiplica por uma constante e vai ter uma capacitância parasita devido à área. Mas a gente também tem que lembrar que aqui em volta existem também essa junção PN que se forma aqui entre o substrato e a dopagem P. Ela também aparece lateralmente e ela tem uma certa profundidade, essa difusão. Então, lateralmente também existem capacitâncias parasitas ao longo de todo esse perímetro. Por isso, para se chegar com precisão ao valor da capacitância parasita, ou também com precisão ao valor da capacitância que eu desejo, caso seja um capacitor, uma grande fração ela tem a ver com a área, então, como a gente já tinha observado e tinha focado anteriormente. No caso, um capacitor é a densidade de capacitância por área, que é o de interesse, e um diodo é uma capacitância indesejada, que é um parasita indesejado, mas é femtofarad por micrômetro quadrado, valor típico aqui. Mas também se forma, então, lateralmente, ao longo de todo o perímetro, naquela dimensão da profundidade da difusão, também uma capacitância de um capacitor, que é uma capacitância desejada, ao longo do perímetro, e num diodo é um elemento parasita indesejado, mas também se forma ao longo do perímetro, e que é medido, então, em femtofarad por micrômetro linear. Agora vejam que o problema criou uma nova dimensão para vocês. Vamos pegar bem do diodo, porque o diodo é um componente que a gente quer diminuir as capacitâncias. Se eu fabricar um diodo com um formato aqui, vamos dizer, o componente DN, DP ou DPLW aqui, que são formados nesses diferentes tipos de junções, tipo N mais POL, P mais NOL, ou seja, vão ser uma série de geometrias uma sobreposta à outra. Mas se eu fabricar ele com a mesma área aqui, sendo um retângulo longo, ou com a mesma área, ele sendo um quadrado mais curto aqui, mesma área. A capacitância por unidade de área vai ser a mesma. Mas eu tenho quase certeza que para esse retângulo longo, o perímetro é maior. Vocês concordam comigo com essa interpretação? A gente pode botar valores numéricos para fechar isso aqui. Sim, é maior, sim. É É que maior, né? quanto mais quadrado ele seja, mais menor, menos perímetro ele vai ter para mais área. Isso aí, para a mesma área vai ter mais perímetro. Vamos botar valores numéricos para a gente ter uma ideia. Supomos que a largura seja 1 e o comprimento seja 4 aqui. Tem 4 unidades de área, né? Aqui o lado é 2. Tem 4 unidades de área também. Só que na direita o perímetro é 4 mais 1 mais 4 mais 1. O perímetro dá 10, né? Unidades de linear. E aqui o perímetro dá 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é
perímetro igual a 8. Então, num componente em que eu quero reduzir os parasitas e reduzir esse efeito da capacitância do perímetro, provavelmente eu vou querer desenhar ele mais quadrado possível. Talvez num componente em que eu queira maximizar, no caso na hora de fazer um capacitor, pode ser que seja interessante eu maximizar o perímetro. Por outro lado também, vejam a ordem de grandeza das coisas. Por micrômetro linear, eu tenho 0,1, vou pegar um exemplo de uma linha somente aqui, tenho 0,1 femtofarad por micrômetro. Mas se aumentar 1 micrômetro quadrado a área, tem 1,25, então é uma ordem 10 vezes maior densidade. Eu estou fazendo uma comparação injusta, né? Estou comparando uma unidade de área com uma unidade linear. Mas aí pode fazer um jogo aí, se descobrir se realmente vale a pena aumentar o perímetro ou não do componente, ou vale a pena preencher todo ele para aumentar a área. Mas então, vocês viram que aumentou um pouquinho a complexidade. Tem duas variáveis dos parasitas aí. Não é só a capacitância por área, também tem a capacitância por perímetro. Não está errado o que vocês responderam antes, porque aquela conteúdo que a gente tinha visto anteriormente era para ser simplificado, realmente a gente abordou de uma forma simplificada, por área só. Mas entendam aí que o formato da geometria também pode ser escolhido para priorizar isso. Eu quero minimizar componentes parasitas, geralmente nossa geometria vai ser mais quadrada. Não vai diminuir a área, mas vai diminuir esse efeito lateral aí, ao longo do perímetro. Bueno, isso aqui é só uma complementação aí, com relação a ter esses dois parâmetros a mais, tanto para simular quanto na hora de projetar nossas geometrias. E agora chegamos ao filé aqui, que é, vamos olhar com calma o que é o transistor de efeito de campo. Vocês já tiveram eletrônica, né? Todo mundo? Buriol, não sei se já teve ou se está tendo. Eu não tive. Já tive eletrônica, sim. Daniel não teve eletrônica. Não. Fazer um resumo breve. O que é um transistor de efeito de campo? É basicamente um componente com 3 ou 4 terminais. Se a gente pegar ele comprado, o substrato vai vir ligado ao source. Então, ele é um componente de 3 terminais. Ele tem um gate, tem um dreno e tem o substrato. O transistor tipo N, para a gente facilitar, aqui na verdade ele é tipo P do exemplo, então vou ter que falar do tipo P. O transistor tipo P, ele fornece uma corrente pelo dreno, que é resultado da tensão aplicada entre gate e source. No caso, no transistor tipo P é uma tensão negativa, então quer dizer que o gate está mais negativo em relação ao source, que é mais positivo, que também está ligado ao substrato. Então, o substrato e o source estão na maior tensão possível, o gate está um pouquinho abaixo. A partir do momento em que se excede um limiar de ativação, que é uma tensão mínima, que pode ser 1 volt, 2 volts, 3 volts, 5 volts, ele acumula cargas ou atrai portadores aqui embaixo do gate. Se vocês olharem, o gate se comporta como capacitor, por isso mesmo tem uma capacitância aqui, ó, COX, que é o gate que está no retângulo vermelho que eu estou tentando destacar e vocês não conseguem ver aqui. Eu destaquei por fora aqui. É um razoável condutor, que é aquela parte fabricada em polissilício. E se a gente olhar aqui com um exemplo, vamos ver qual a resistividade do polissilício até. Diodos formados com polissilício, HR poly, polissilício, alguns ohms por quadrado. Aqui, ó, 43 ohms por quadrado, por exemplo. Não é uma resistência muito alta, mas também não é baixa. Então é uma camada razoavelmente condutiva. O gate está aqui em cima. Embaixo é o substrato e aqui embaixo do gate ele não está dopado. O que acontece para que eu permita operar o circuito? Em geral, o que acontece é que bota uma tensão mais positiva em source, uma mais negativa em alguma parte do circuito, e aqui no meio tem uma carga. Vou botar como um resistor somente aqui, que está ligado nesse terminal de dreno, portanto ele está ligado nessa difusão tipo P. Se eu tivesse toda uma difusão tipo P, parelha aqui embaixo, toda ela fosse uma difusão tipo P, esse transistor teria uma pequena resistência, porque essa difusão tipo P, naturalmente, ela é mais ou menos um condutor. Ela é razoavelmente boa. Inclusive, eu posso olhar na tecnologia para a gente ter uma ideia em que essa difusão tipo P está aqui, ó.
ela pode ser fabricada 400 e pouco e alguma coisa ohms por quadrado. Tipo, um resistor que for fabricado nessa difusão. Então, ela não é um ótimo condutor, mas ela é razoável já, sozinha. Aqui. Se eu fabricasse toda ela como difusão tipo P, seria ótimo. Só que não dá. Por quê? Senão não teria como controlar, ligar e desligar esse componente. Então, eu quero, para poder alimentar essa minha carga, esse meu resistor que está aqui, que liga um terminal mais positivo com mais negativo, o transistor é naturalmente um bom isolante aqui no meio. Passa quase nada de corrente aqui. Picoamperes, quase nada aqui embaixo. E quando eu aplicar aquela tensão mais negativa no gate em relação ao terminal de source, a tensão que eu chamei de VGS, ele vai aqui embaixo do gate atrair cargas do substrato, porque elas vão ser atraídas por uma diferença de potencial embaixo desse capacitor, que está aqui como COX. Como esse isolante aqui de óxido de silício em azul aqui, ele é bem fino, tem uma capacitância razoável por unidade de área aqui embaixo, e ele vai atrair bastante cargas elétricas aqui, portadores tipo P, aqui embaixo. E enquanto eu mantiver aquela tensão VGS aplicada, vai ter mais cargas tipo P aqui embaixo. E vai, mais ou menos, formar como se fosse uma grande difusão P+, aqui. E vai permitir passagem de corrente elétrica e eu vou alimentar a carga com o que eu quiser lá de corrente elétrica. Dois fatores. Se eu aplicar uma tensão maior, eu vou atrair mais cargas, então ele vai conduzir mais corrente. Se eu aplicar uma tensão muito baixa, ele não vai fornecer cargas suficientes para formar um canal realmente aqui embaixo, que permita a passagem de corrente elétrica. Se eu aplicar zero, não atrai cargas, não tem corrente elétrica circulando. Não tem cargas atraídas aqui embaixo, nessa região. Um transistor de potência geralmente tem essa variável aqui, que é L, que é o comprimento do canal do transistor, bem pequeno, para com poucas cargas atraídas ele virar um bom condutor e conduzir uma corrente grande. E a dimensão que a gente não enxerga aqui, que é a dimensão perpendicular à tela, que está com profundidade aqui, seria aquele eixo Z, maior possível, porque aí o canal fica mais largo, e mesmo que ele tenha, após atraído algumas cargas aqui, tem uma certa resistência de folha esse canal aqui, se você fazer ele muito largo, reduz a resistência equivalente desse componente em condução. Então, basicamente, ele se comporta como um resistor muito alto quando não tem cargas atraídas, quando ele está desligado, quando a tensão VGS é igual a zero, e se comporta como um resistor muito pequeno quando eu boto uma tensão VGS maior do que o limiar dele, ele liga e ele atrai cargas aqui artificialmente aqui para baixo. E por que ele é um transistor de efeito de campo, field effect transistor? Porque esse terminal de gate ele é isolado, não tem circulação de carga diretamente entre o gate e esse caminho percorrido pela corrente dentro do dispositivo aqui. O gate é isolado, então ele só tem aquela corrente de deslocamento, aquela corrente. Quando eu quero carregar ele com tensão, flui um pouco de elétrons para ele, mas não parou, não tem mais corrente fluindo. Quando eu quero descarregar, tem uma corrente de deslocamento oposta em que ele absorve alguns elétrons que passam por ali para descarregar a tensão daquele capacitor e para repelir aqueles portadores que formaram o canal ali. Então, por isso ele é feito de campo, porque é simplesmente o campo elétrico que atrai portadores ali para baixo. E tem uma historinha que eu acho que eu posso ter contado para vocês no início do semestre aí, que é, já existia a teoria sobre a fabricação de transistores de efeito de campo desde 1900, isso aí é uma coisa antiga. Só que não existiam processos confiáveis e pureza suficiente dos elementos químicos e processos como fotolitografia, processos de difusão e tudo mais, suficientemente apurados até os anos 60 ou 70, em que aí se conseguiu de fato fazer o tal do transistor de efeito de campo, se conseguiu implementar ele, e logo depois ele virou a tecnologia dominante em vários componentes eletrônicos digitais, principalmente. Mas no meio do caminho, em que a Bell Labs, anos 60, se não estou enganado, 50, 60, a Bell Labs, uma empresa americana, estavam tentando fazer esse transistor de efeito de campo, acidentalmente se percebeu que existia um efeito parasita de amplificação de corrente entre alguns dos terminais desse transistor que estava teorizado e estava tentando fabricar. E aí, por um acaso, se descobriu o transistor bipolar, como fabricar o transistor bipolar. E aí, por muitos anos, o transistor bipolar, que é algo diferente, tá bom, Daniel? Ele exige circulação de corrente no terminal de controle, isso é uma base.
Por muitos anos ele foi tecnologia dominante, foi ele que difundiu largamente a televisão, difundiu rádio, alguns dispositivos portáteis já. Mas ele gasta mais energia porque ele tem um terminal de controle e existe circulação de corrente. Mas o transistor bipolar foi descoberto enquanto se tentava fabricar o transistor de efeito de campo. Foi uma história curiosa da Bell Labs. Né? Mas, bom, essa é a estrutura básica, então, do nosso transistor de efeito de campo. Nós usamos aqui o exemplo do transistor tipo P, porque ele tem difusões P no terminal de source e dreno. Algo similar ocorre, mas com uma tensão oposta de controle e de aplicação do dreno para o transistor tipo N. Então, a gente consegue ter aí 4 tipos de componentes eletrônicos para serem simulados. No caso, são o transistor tipo N com 3 terminais, que o substrato está ligado implicitamente ao source aqui, por isso você vê aqui que tem um símbolo do substrato ligado diretamente. Existe, quando a gente for tomar um dispositivo integrado, a possibilidade de deixar o substrato separado, para aumentar a fidelidade da simulação quando eu não estou usando um transistor separado, de fato. O transistor tipo N também tem um substrato ligado no seu source aqui, o transistor tipo N de 3 terminais, perdão, tipo P de 3 terminais. E tem o tipo P de 4 terminais também, que explicitamente o substrato pode ser ligado separadamente em outra parte do circuito. Quando eu não for fabricar transistores NMOS do tipo isolado, vai ser implícito que eu vou ter que ligar sempre o substrato no node source, sob pena de eu estar simulando algo que na hora de ser construído não vai ter como se realizar. Veja que isso aqui são simplesmente símbolos dos componentes. Quando eu for simular ele, eu vou ter que, dentro do dispositivo, substituir onde diz modelo pelo nome do modelo que, de fato, o fabricante me diz que está aqui na tabela de componentes ativos que podem ser fabricados. Se eu quiser simular um componente high voltage transistor de 20 volts, eu vou substituir o modelo por NMA. Se eu quiser simular o componente com tensão de dreno de 40 volts, o NDMB, ou Ultra High Voltage Transistor, se eu quiser fabricar um transistor de 700 volts para proteção eletrostática, SD, ele vai se chamar NDUE. Ok? Só para a gente entender aqui, a gente está falando NMOS e PMOS porque são os tipos. O que tem a difusão tipo N é NMOS, o que tem a difusão tipo P ou PMOS. Só que para o fabricante, ele também tem tipo P e tipo N, mas ele tem várias formas diferentes de construir eles, como a gente viu lá naquelas estruturas lá em cima. É isolado, não é isolado, é mais alta tensão, mais baixa tensão, tem estruturas diferentes. Então, os modelos também têm que ser levemente diferentes. Eu tenho aqui um resuminho curto, que na verdade é uma retomada do que a gente viu naquela aula, na qual a gente viu a estrutura de diversos componentes. Só para ver em detalhe os transistores aqui. O NMOS, como a gente observou, são duas difusões N nos dois lados, um gate isolado por um pouquinho de óxido de silício ali embaixo. Implicitamente entre o substrato e essas regiões animais se formam diodos aqui, parasitas, mas infelizmente garantem que não vai ter condução quando eu aplicar uma tensão positiva no dreno, no source, não vai ter condução, não vai entrar em condução para o substrato, porque esses diodos estão reversamente polarizados. E a gente viu em etapas sucessivas de construção dele, se fazem as difusões, se cobre parte dele, se fabrica, depois se deposita óxido de silício em cima, se faz etching para remover o excesso do óxido de silício, se deposita polissilício, faz etching para remover o excesso de polissilício. Tudo isso daí. O transistor PMOS, a gente acabou de ver qual era a estrutura dele, mas a gente pode ver que ele simplesmente tem a difusão tipo P, mas para ser fabricada sobre um substrato tipo N, é feito um poço. Desculpe, para ser fabricado sobre um substrato naturalmente tipo P, que é o mais comum, o transistor PMOS tem um posto N criado artificialmente em cima dele aí. Agora, o próximo passo, já que a gente já conheceu mais ou menos a estrutura do transistor, é ver quais são as condições de operação dele. Ou a gente chama também de regiões de operação, transistor MOS.
Quem já teve eletrônica aí, Conrado e Buriol, me ajuda a interpretar o que a gente está vendo aqui nesse negócio. Polarização do diodo. Diodo? Ah, não. Diodo não, do transistor. Tá, exato, tá fazendo a polarização do transistor. E vai ser 0,5 entre. Vai ter 1,5 no gate source, né? E 2 entre o. Não sei agora o canal de cima, é fonte de dreno, acho que é. Gate. É, o VGS é 1,5. 1,5 por quê? Ah, não, tem que diminuir também o gate, né? Ali a queda de tensão, o VTH, né? Isso, tem que reduzir o threshold, isso aí. Exato, vai dar 0,8 mais ou menos. Que nem bota 0,7 para ter certeza, mas é 0,6 hoje em dia. Cuidado, tu tá falando valores pro bipolar, né? Cuidado, pode estar se enganando. Nem sempre os thresholds são tão baixos assim. Os transistores MOS pode ser um pouquinho maior. Vamos tentar explicar pro Daniel aqui. O Daniel não teve eletrônica ainda, então vamos dar uma mão para ele aqui. O transistor é o componente M1, o nó de cima é o nó de dreno, né? Ele é um transistor tipo N. O nó que está à esquerda aqui é o gate, o de baixo é o source e o substrato está ligado junto aqui. O substrato, ou bulk também, que é muitas vezes é abreviado, né? O que esse gráfico está nos mostrando aqui? Ele está dizendo qual a corrente que o dispositivo permite passar pelo dreno, ID, ou seja, a corrente que está entrando simplesmente nessa fonte de tensão aqui nele. Porque isso aqui não é um circuito prático para nada, ele só está nos mostrando para entender o comportamento do dispositivo. Então eu apliquei uma tensão constante de 2 volts aqui no determinado momento do transistor. Então eu aplico essa tensão entre dreno e source. E quanta corrente ele vai permitir fluir, que é o que está no eixo vertical aqui, depende de duas variáveis. Depende da tensão aplicada entre dreno e source. No caso aqui, nessa fonte de 2 volts, mas para gerar esse gráfico, eu vou variar essa tensão entre 0 e mais de 12 volts aqui. Esse aqui deve ser um transistor que suporta mais de 12 volts, porque não teve nenhum problema, nenhum rompimento. Quando a tensão aplicada entre gate e source, que é o terminal de controle aqui, for muito baixa, se a gente for olhar aqui embaixo, na curva que diz VGS igual a 0, não houve atração de cargas para aquela região do canal, ou região ativa do transistor, que a gente viu lá na estrutura dele antes. Aquela região bem no meio, embaixo do gate. 0 volts, não tem atração. Qual a corrente de dreno que vai surgir? Praticamente zero. Então, para o caso de não ter tensão zero aplicada. Quando você vai aplicar tensões mais altas, entre gate e source, que é essa fontezinha aqui, V1, por exemplo, 1 volt, que é a segunda situação que está aqui, já é suficiente para esse transistor, nesse caso, para atrair algumas cargas para baixo do canal. Então, imediatamente, ele vai permitir passagem de corrente quando houver uma tensão aplicada entre o dreno e o source. Esse dispositivo não é mágico. Se tiver tensão aplicada, ele permite passar corrente. Se não tiver tensão aplicada entre o terminal de dreno e source, não vai passar corrente. O que nos indica isso? Bem no início do gráfico aqui, ó. Quando a tensão entre o dreno e o source aqui, e fonte, dreno e fonte, dreno e source, é zero, não tem corrente. Quando eu aumento um pouquinho a tensão aplicada entre gate e source, seguindo essa curva aqui 1, ó. Quando a tensão do dreno é baixa, ele não vai subindo lentamente. Quando a tensão do dreno é baixa. Mas chega um certo valor, vamos dizer 2 volts aqui, e a partir desse valor, fica constante a corrente que ele está drenando, né? Que ele está aceitando passar por ele. Praticamente constante, né? Depois de um determinado valor, não importa a tensão aplicada no dreno aqui, ele vai absorver sempre a mesma corrente. Isso já não é um comportamento tipo de um resistor, que a gente está acostumado a ver, né? Que é um elemento linear. Isso é um comportamento de um semicondutor, já. Olha só, como independentemente da tensão que tem aplicado, ele vai absorver ou vai permitir passar a mesma corrente sempre, a gente diz que ele funciona quase como se fosse uma fonte de corrente. Lá de circuitos, aquela fonte teórica lá, nessa região aqui, desde que a tensão no terminal de dreno seja sempre maior do que aproximadamente 2 volts aqui.
Mas eu posso aumentar a corrente drenada, aplicando uma maior tensão no gate. Eu vou atrair mais cargas para aquela região ativa lá embaixo do gate. E aí, ele vai também chegar numa condição em que ele vai drenar uma corrente maior aqui, que não é exatamente o dobro da corrente que tinha quando eu tinha aplicado 1 volt, mas ela é maior. Se eu aplicar mais tensão maior, até o limite, que eu acho que esse aqui deve ser tipo 5 volts, a gente vai ver que cada vez a corrente drenada é maior. Mas que, de fato, ela é praticamente independente da tensão que surge nos terminais. Então, ele é razoavelmente uma fonte de corrente aqui. E por que um comportamento de fonte de corrente é interessante para nós? Nós vamos ver na parte quando a gente estudar os circuitos lineares e amplificadores, que isso aqui é tudo que a gente quer para um amplificador funcionar. Que é, a partir do controle da tensão entre dois terminais, gate e source, eu consigo gerar diferentes correntes no terminal de dreno. Eu consigo fazer ele absorver diferentes correntes. Isso a gente consegue fazer uma amplificação. A gente transforma uma tensão em uma corrente em vários estágios e com arranjos diferentes de transistores. A gente monta amplificadores e monta circuitos de diversos tipos aí. Existem 3 comportamentos diferentes, ou regiões de operação, que a gente pode ver nesse gráfico aqui, e elas estão listadas logo abaixo. Então. Daniel, qual a tua confiança aí, né, nessa explicação rápida e resumo assim, de um semestre de eletrônica em 8 minutos? Eu acho que deu pra entender o básico. Basicão, ok. Terminal de controle, gate e source, e corrente circulante, dreno e source. Ótimo. As regiões de operação básicas são 3. Uma região de operação que se chama subthreshold ou região de corte. Na condição de operação de corte, a corrente do dreno é aproximadamente 0, porque a tensão entre o gate e o source ela é muito baixa e não chegou no limiar no qual se atraiu quantidade suficiente de cargas para que aquele canal passe a ser condutivo de verdade. Então, a região de corte ou subthreshold ela está aqui embaixo, em que o VGS é praticamente 0, ou alguma coisa abaixo da tensão de threshold. A tensão de threshold pode ser 3 volts, pode ser 4 volts, pode ser 5 volts, dependendo do dispositivo. Observem que não é absolutamente 0 nesse gráfico, porque sempre tem uma pequena corrente fluindo ali, que é uma corrente de fuga, mas que ela está na ordem de grandeza aí de 1 milhão de vezes a 100 milhões de vezes menos do que a corrente quando você ligar o dispositivo. Então é praticamente 0. Uma corrente de fuga bem pequena. Qualquer transistor, se a gente botar uma pequena tensão entre os terminais, mesmo gate source estando conectado em curto-circuito, não tem carga nenhuma sendo atraída, vai ter uma pequena corrente. Mas é operação subthreshold. E para um modelo razoável de simulação, a gente considera que a corrente é 0. Do dreno no momento que não tem tensão muito baixa. A outra região de operação, que se chama região de triodo, ou região ômica também, que são equivalentes, ela ocorre quando a tensão de gate é suficiente para ligar o dispositivo. É mais alto que o threshold, beleza. Vai ligar o dispositivo. Só que naquele momento, a tensão entre o dreno e o source é bem pequena. Ainda é pequena demais. Ou seja, a tensão entre dreno e source ela é menor do que o quanto eu botei a mais do gate excedendo o threshold. Olha só. A tensão do gate, com o terminal de controle, é maior que o threshold. Então esse valor é positivo, né? Levemente positivo. Pode ser 0,1 volt, pode ser 50 mV, pode ser 1 volt. É pouco ainda. Só que nessa região, a tensão de dreno ainda é muito pequena. Então vamos olhar mais ou menos o formato geral, que é a equação que diz qual a corrente de dreno que vai surgir. Vejam bem, olhando as relações com a tensão de gate, primeiramente. Tem uma relação aqui que diz que quanto maior a tensão de gate, vai multiplicar por uma coisa positiva. Então vai aumentar a corrente que flui, né? Só olhando as impressões que a gente tem. Se aumentar a tensão de gate, vai aumentar a corrente que flui. Beleza? Só que também tem uma relação muito forte aqui, que é a tensão de dreno está presente aqui, a tensão de dreno está presente ao quadrado. E a tensão de dreno também, dreno source, também está presente aqui, multiplicando por esse outro fator, que se chama parâmetro de modulação de comprimento de canal. Então, basicamente, o que a gente vai olhar aqui é que a tensão de dreno ela domina o comportamento.
aqui disso aqui. E se a gente observar bem, tudo que eu vou destacar aqui entre chaves agora multiplica uma parte da frente que a gente vai conversar logo em seguida. Mas olhando as variáveis aqui, eu estou dizendo, botou tensão de controle maior o suficiente para ligar ele. Mas a tensão de dreno é muito pequena ainda. A tensão de dreno é positiva, maior que zero, mas ela é bem menor do que esse valor, de quanto eu excedi a tensão de limiar. Onde é que está no gráfico essa região aqui? Bulhol, onde é que está no gráfico essa região que eu estou citando aí agora? Eu não sei que região tu tá falando bem exato, ele tá falando triodo, né? Triodo. É quando tem que ser menor que o VTH, então possivelmente deve ser menor que 1 volt, ou VDS. Ok, quando o VDS é muito pequeno, né? Então a Exato. tensão entre dreno aqui, ó, e source é muito pequena. Então corresponde a essa região aqui, que está marcado em laranja. Ela é uma região chamada ômica ou triodo, né? Se a gente for observar, vejam bem aqui, nessa região aqui não é o comportamento da fonte corrente que eu falei, é um comportamento que uma grande parte dela simplesmente sobe uma reta entre a corrente que circula no dreno e a tensão aplicada no dreno. Então, basicamente, uma Região reta, linear, né? isso aí é uma região linear, perfeito? E uma relação linear entre tensão e corrente é o quê? Uma relação linear entre tensão e corrente é um resistor. Por isso se chama região ômica. Basicamente, a corrente é proporcional à tensão aplicada entre esse terminal de dreno e source. Então, aquela região ali ele funciona mais ou menos como um resistor. E bem direitinho, uma reta aí. Só que como a gente viu na equação, não é bem um resistor, é meio quadrado, tem outros componentes, então ela tem esse comportamento meio errante aqui a partir de um certo valor. Mas para valores baixos de tensão de dreno, então ele é praticamente um resistor. Isso é bem observável na prática. Tá, mas qual o valor desse resistor? Como eu disse, essa parte aqui, eu vou destacar em chaves, região de triodo, é muito parecido com um resistor, mas o valor absoluto desse resistor depende dessa componente constante da frente. O que vocês conhecem da componente constante da frente aqui? O VGS, o VT ainda não, porque tu não passou Não, para eu nós. tô falando da parte da Esse frente daí, aqui, ó. né? Essa parte Ah, tá. constante que tá aqui na Esse aí frente. sim, o white Nós conhecemos o WL, que a gente tem que passar por WL. coisa. Ok, eu vou esboçar aqui E embaixo do o. transistor, né? N+, Exato. N aqui. É um transistor tipo N. Beleza, aqui tá o Largura gate. e comprimento. Largura, W é a dimensão perpendicular, seria o eixo Z aqui no nosso desenho. Se eu desenhar o gate em 3D aqui, cuidado, um desenho desenhado com mouse, um livre aqui é tenso. O W seria essa largura aqui do gate. E a corrente que flui pelo transistor atravessa ele nesse sentido. Então, o W é a dimensão perpendicular que a corrente atravessa. O L é esse comprimento aqui, que é a dimensão paralela à corrente atravessa, né? Quanto maior o W, maior a corrente. Quanto maior o L, menor a corrente. Pensem aqui embaixo sendo um resistor. Como se essa região aqui embaixo, a região ativa dele, virasse um resistor temporariamente. Um resistor com comprimento maior tem uma maior resistência. Um resistor com a largura, o W aqui, maior, tem uma menor resistência. Porque a corrente flui entre esse terminal e nessa parte da estrutura. Então, eu acho que faz sentido essa expressão para mim. Quando aumenta o W, aumenta a corrente que flui. Quando aumenta o L, diminui a corrente que flui. E essas constantes mágicas que estão aqui na frente? Boa pergunta. O que é esse Cox? Acho que é Cox. Micro N? Eu também não me lembro. Eu já tive isso aí, mas não lembro o que era. COX, soprando para vocês, tinha na estrutura lá de cima do transistor. Era a capacitância formada entre o terminal de gate e o substrato. Tinha um desenho do capacitor parasita aqui no meio. Ah, sim, sim. Verdade. E μn, aí é uma constante mágica, que por ser silício, pelo substrato ser de silício, é a mobilidade dos elétrons no silício, nesse caso, em transistor tipo N. É uma constante que diz lá qual a facilidade que os elétrons têm de circular nessa região aqui do substrato quando se formar o canal aqui embaixo e estiver conduzindo o transistor. Então, olha só,
Quanto maior a capacitância, por unidade de área, melhor. Porque atraiu mais cargas, né? Aqui embaixo. Ótimo. Quanto maior a mobilidade, melhor, só que a mobilidade é algo implícito do substrato. Então, no silício, esse é um valor constante. No GAN lá, que usa um substrato diferente, esse valor é melhor. Atenção. O W e L são os parâmetros de projeto que a gente consegue fazer. Que a gente consegue modificar para aumentar ou diminuir a corrente que o nosso dispositivo vai drenar. Tá bom? Então, aqui essa constante, ela é, uma vez construído o dispositivo, é constante isso aqui. Uma pequena variação com a temperatura, mas influencia pouco. Mas esse componente vai ser aproximadamente constante durante a operação. Definido para o projeto e definido por características do processo de fabricação. E aí, entra a tensão de dreno e gate por essa parte da expressão aqui. Que a gente viu que nessa região de operação triodo, é isso aqui que acontece. Praticamente um comportamento como resistor. Primeira região de operação, condição de operação é em corte ou desligado ou sub-threshold, abaixo do threshold, quer dizer que a tensão gate source não atingiu o limiar. Segunda região, ômica ou triodo. Terceira região, saturação ou região ativa, que é todo esse outro quadrado que sobrou aqui em volta. O que eu expliquei que acontece nessa região aqui, qual é o comportamento dele? A gente consegue ver linhas horizontais no gráfico? Ele é um resistor. Não, peraí. Não, região... pera. Isso aí é não linear, é uma tá, chave. área de... Desculpe, esse é não linear? A área de saturação atua como uma Saturação, fonte né? de corrente. Foi isso que falou, Conrado, também? Isso. Perfeito. Nessa região aqui, independentemente da tensão de dreno aplicada, a corrente drenada é praticamente constante. A gente vê que aqui em cima tem uma pequena inclinaçãozinha nessa reta, então não é uma fonte de corrente muito perfeita. Mas aqui embaixo ela é bem reta, realmente, a corrente independe da tensão entre dreno e source. Então, região ativa ou região de saturação. E se a gente olhar a expressão para a operação nessa região ativa, ou condição de saturação, a gente tem a mesma constante na frente aqui. Muito bom. Mesma constante que tinha no outro. Só que agora desapareceu grande parte aqui, ó, dos VDS ao quadrado, subiu a expressão, praticamente todo. Então, essa parte aqui, que na região triodo era bastante significativa, não existe mais. Mas agora, vejam que a expressão VGS menos VTH ficou ao quadrado. Então, quer dizer, a partir do momento em que excedeu o threshold, VGS excedeu um valor de threshold, que é o VTH, o limiar, basicamente ela vai ter um comportamento exponencial ao quadrado aqui. A corrente que passa pelo dreno. Cuidado, esse aqui é um gráfico que eu representei a relação VGS com a corrente. O gráfico de cima mostrava a relação VDS com a corrente, que é a tensão de dreno. Mas o interessante, diminuiu um monte o impacto da tensão VDS sobre essa expressão. Que basicamente eu posso dizer para vocês que por esse coeficiente de modulação aqui poder ser projetado bem pequeno, isso aqui é quase zero. É muito pequena a influência. Mas para cair nessa região e para dizer, está operando nessa região, vejam o que inverteu aqui, ó. O VDS agora ele é maior do que aquela expressão VGS menos VTH. Vocês estão vendo? Inverteu. É o que normalmente acontece, né? Tu vai colocar uma tensão grande, tipo, no gate tu vai colocar só um PWM. Tipo, Isso aqui, a operação região ativa é um circuito linear, Conrado. Um circuito comutado não vai operar na região linear ou ativa. A gente vai ver isso aqui. Olha só, assunto da próxima aula teórica que a gente vai ter. Aqui é o que a gente chama de circuitos lineares, operam na região ativa. A gente vai ver as 3 formas de operar um transistor ou de dimensionar o circuito para operar na próxima aula teórica, que é depois da JAI. Mas é muito importante que vocês entendam essas 3 regiões. E Daniel, dá uma estudadinha aí, tira umas dúvidas com o Burial aí, que ele vai te dar uma mão forte nisso aí. Mas é importante entender essas relações de tensão de dreno, tensão de gate, e como elas se comportam. Eu disse para vocês que isso aqui é bem pouco relevante, né? Que é praticamente zero aqui, então fica 1 vezes essa expressão. Depois que você excedeu o threshold, então, cresce exponencialmente a corrente drenada por uma mesma tensão aplicada.
medida que eu subo a tensão. O que está na frente é igual, então a quantidade de cargas atraídas igual por um detalhezinho aqui da constante da divisão por 2, porque a parte de cima é a mobilidade, a mesma coisa, e a capacitância da junção, o W e o L aqui também. Cuidado, essa fração aqui, 2, ela mais ou menos compensa o fato de que é elevado ao quadrado esse VGS menos VTH. Então, a curva que a gente for observar de corrente drenada por tensão VGS aplicada, ela não vai sofrer um salto. Ela vai simplesmente ter um comportamento contínuo, não vai ter um salto, uma descontinuidade. E para que essas expressões fiquem coerentes, surge esse divisor por 2 aqui e é multiplicado ao quadrado aqui. Então, você pode mais ou menos observar essas regiões de operação. Cuidado, essa expressão aqui é para toda essa área aqui em azul, então, agora. Região ativa ou região de saturação. A região de saturação quase sempre a gente vai ocupar o MOS como região de saturação, né? Para ser uma fonte de corrente, né? Em circuitos lineares, amplificadores lineares, osciladores e tudo mais, geralmente se usa a região de saturação. Em conversores de potência, na qual você comuta entre completamente ligado e completamente desligado, ele vai operar na região ômica aqui, uma tensão VDS muito pequena, e você vai comutar diretamente para a região de corte aqui, com uma tensão alta de dreno. Não vai ficar muito tempo nessa região de saturação aqui, o menos tempo possível, nanosegundos possível. Ah, tá, tipo, para não produzir corrente e ter uma alta resistência, é isso? É mais ou menos essa explicação, porque quando tem uma corrente alta de dreno, eu quero uma tensão pequena de dreno. Por quê? Tensão vezes corrente, praticamente zero. E quando eu desligar ele, eu vou ter uma corrente zero de dreno e uma tensão alta. De novo, tensão vezes corrente é praticamente zero, é um valor baixo. Então, para diminuir a potência dissipada sobre ele, eu quero operar ele o mais próximo possível de zero de tensão e uma corrente alta, e o mais próximo possível pular para outra condição, que é zero de corrente e uma tensão alta. Porque tensão vezes corrente vai dar quase zero nas duas condições. Mas no meio do caminho, quando você vai ligar ou desligar, ele passa pela região de saturação por uma fração de segundo aí, bem pequena. Sempre. É, tipo, com as tecnologias das chaves não tem tanta dissipação, né? Nesse processo de comutação aí. Sim, dependendo do tipo de interruptor aí que você vai ligar e desligar, ele passa muito rápido pela região de saturação, você nem percebe, né? Fração de nanosegundo, talvez 2 nanosegundos aí, uma comutação bem rápida. Mas então, um transistor de potência, ele tem uma característica que é qual a resistência em condução, que é qual a resistência equivalente dessa rampa aqui, ó. Quando eu botar em condução ele, quanto vai ser essa inclinação dessa rampa. E a tensão máxima de bloqueio dele tem a ver com o VDS aqui embaixo, que ele vai conseguir bloquear tendo zero de corrente. Professor, tipo, se tu tem que comutação sobre zero de tensão, né? Seria sobre, tipo, alguma dessas variáveis aí é zero daí, né? Tá, entrando em eletrônica de potência um pouco mais avançada. Quando faz uma comutação suave, né? Isso. A comutação suave, você está operando com o dispositivo conduzindo, que basicamente ele está aqui em alguma região daqui. Você, por um meio externo, você diminui a tensão dreno surge para zero, né? Que seria voltar para essa linha aqui, bem no eixo corrente do dreno. Aí você muda a tensão de gate dele. Ao mexer a tensão de dreno para zero aqui, já vai correr por cima de uma dessas linhas aqui. No meio do caminho, você muda a tensão de gate e bota zero a tensão de gate. Quando voltar a tensão aplicada no dreno, ele vai correr por essa linha de baixo aqui, que é praticamente zero. Você não vai fazer ele excursionar cruzando a região de saturação, tendo tensão e corrente ao mesmo tempo aqui, né? Essa explicação aí eu nunca tinha visto. Sabia que era, tipo... Só sabia... Tipo... Eu já vi, tipo, já sabia, tipo... só não tem perda dissipativa porque não vai ter tensão e corrente sobre a chave. Isso aí, ocorre tensão e corrente substanciais enquanto ele passar pela essa região do meio. Mas se primeiro você fazer o VDS cair para zero, vai correr aqui para baixo, seguindo a linha de acordo com a tensão de gate que tem. Aí durante um tempo você tem uma janela que você pode mudar a tensão de gate, você muda a tensão de gate. Quando voltar a surgir tensão no dreno, ele vai correr para essa linha de baixo direto, não vai passar pela região de saturação em nenhum momento. Sem querer. Sim. Então é uma comutação ótima, né? Perda de comutação baixa. O Daniel disse que vai ter que sair. Tranquilo, Daniel, nós estamos encerrando aqui.
Depois disso aqui, tem uma revisão só sobre o valor de parâmetro W e L, que basicamente, olhando as expressões e olhando os gráficos aqui, a gente vê que quando aumenta o W, aumenta a corrente de dreno. Quando a gente faz ele com L menor, tem maior corrente de dreno, com L maior, tem uma maior corrente de dreno. É uma finalização da aula. E eu vou pedir para vocês olharem com cuidado agora a atividade extra ali para a gente tentar tirar uma dúvida agora. Pode ser? A atividade que vai ficar aqui, que nós estamos realmente excedendo o previsto, perdão, pessoal, que é a atividade 6. Eu vou pedir para vocês abrirem os arquivos de simulação que estão anexos aqui, o arquivo chamado Teste de Caracterização de Transistores ASC, e vocês replicarem no LT Spice, que é o simulador LT Spice, o simulador Spice aberto. A seguinte sequência de comandos que eu tenho aqui, que a gente vai reproduzir algumas dessas curvas aqui. A gente vai reproduzir essa curva VGS, porque essa simulação já realiza a excursão da tensão de dreno, vai seguir esse VGS. A gente vai botar um VGS muito baixo e vai ver como se comporta na região de corte, e a gente vai botar um VGS mais alto e vai ver alguma curva. Então, o exercício é simular aqueles transistores ali, o transistor tipo NMOS, que já está montado dentro disso aqui, e vocês observarem quais essas 3 condições de operação dentro dessa curva sendo traçada na simulação. Se vocês puderem dar uma olhadinha agora nessa atividade e tiverem uma dúvida, a gente tenta solucionar ela bem agora. Pode ser? Pode ser. Acho que a simulação abre, né? Não é tantos circuitos. Eu botei aqui um zip com tudo necessário e o necessário são somente 2 modelos de simulação, um transistor NMOS e um PMOS, que estão aqui junto. Tem que botar tipo, passou o MOS para nós, né? Essa biblioteca MOS, né? Sim, eles estão na mesma pasta aqui, que tem só um tipo de transistor NMOS e um tipo de transistor Cara, PMOS. como que bota para dentro do LT Spice esse componente? É só tu abrir a pasta. Só tipo, tu abre na mesma pasta e o LT Spice reconhece já. Ah, tá, entendi. Ih, trancou aqui meu navegador. Algo feio aconteceu. Tu vai explicar o que tem que ser feito, né, no caso. Rapidamente, assim, em menores detalhes. Tem uma curva ali, né? Curva do resistor, né? Essa daí é a tensão VDD aplicada. Tensão de dreno. Na verdade, porque o eixo horizontal aí é a própria tensão de dreno, né? Então, a análise aí não é em função do tempo, é em função da tensão de dreno. Então, veja bem, se tu pegar esse teu circuito, tu poderia dividir a tela verticalmente só para conseguir ver direito o circuito, por favor? Aqui? Aham. Aí fica aumenta um pouquinho o tamanho do circuito, isso aí. Peraí que eu tô sem o mouse aqui. Professor, tu quer que tipo, a gente bota um Word bonitinho com as fotos, circuito e tal, ou tu quer que a gente faça como? Eu peço para vocês que me mostrem só os gráficos e me mostrem nos gráficos quais são as regiões de operação que a gente está usando. A variável que não tem que medir aí é a corrente de dreno de M1, do NMOS. IGE. Não, a corrente de dreno tem que clicar sobre o terminal dreno dele em cima. Aqui. Aí, perfeito. Basicamente aí, vocês têm uma daquelas curvas traçadas daquele gráfico anterior, né? E para ver outras curvas, tem um parâmetro bem no meio do circuito ali, clicar no botão direito em cima, bem no meio do circuito. Tem escrito VGate. Aqui. Isso, se vocês alterarem VGate para outros valores, vocês vão ver outras curvas. Tipo, bota VGate 1 volt para ver se vai ligar. Ó, ficou em microamperes, nem chegou a ligar, é uma das curvas bem baixo lá, tá em região de corte, eu acho. Mas bota VGate 1.5, talvez. Já tá chegando no comportamento de fonte corrente, tá começando a ficar horizontal. Coloca um em 75. Tem um outro parâmetro importante. Em vez de mexer na direção de gate, da minha sugestão, clica em cima do botão direito, em cima de M1. Bem no meio do M1 ali, do transistor M1. Aí, olha para o valor velho 2 ali, W e L. Tá vendo ali? Velho 2? Isso. Onde?
Aqui? Velho 2 tem um nome ali, bem de baixo. Aí, Aqui. tu tem o W e o L, então tu consegue ajustar a largura e comprimento do transistor. Aumenta o W para 5 micro e o L para 2. Ok. Agora nós mexemos os dois parâmetros ao mesmo tempo. Mas agora, para a mesma tensão de gate, ele tem uma corrente um pouco menor, mas agora tem o comportamento de fonte de corrente melhor, né? Você tá vendo que é bem mais horizontal quando entra lá em cima? Então, vamos Desculpa combinar. os cachorros que vocês estão vendo. Ah, se enlouquecido aqui em casa também estavam. A atividade vai ser, seguindo uma série de passos que eu botei ali, verificar essas diferentes condições de operação e marcar nos seus gráficos quais são essas 3 regiões de operação. E um deles vai entrar em corte, então a curva vai ficar tudo em corte embaixo, tá? Dá um chute aí pra ele entrar em corte. 0. Gate 0. Gate 0, eu garanto que vai entrar em corte. Mas que ele não tá pelo tempo aqui, né? Tá pela tensão, né? Tá, pela tensão, por isso mesmo ele é a representação daquele gráfico das várias curvas lá, do que eu simulo uma de cada vez. Observa que no eixo vertical não está em escala de microamperes, está em escala de picoamperes. Isso é praticamente nada. Nossa. Tá vendo? Nesse caso aí não tem informação daquele canal embaixo do gate e praticamente não tem corrente fluindo, porque antes ele estava fluindo, se não me engano, até 50 microamperes. Que basicamente 50 pico, 5 pico, 50 pico, 500 pico, 5 micro, 50, 10 mil vezes. Nano, 10 milhões de vezes menos. Se olhar o eixo vertical aí. Então, sigam ali as instruções dos passos para se realizar essas questões aqui. E o que eu peço só para vocês que identifiquem e mostrem no gráfico aí quais as regiões e quais são as condições para confirmar que eles estão operando em cada uma das regiões. Aí, para confirmar as condições, eu peço que vocês consultem o que a gente viu na aula aqui agora, as equações. Não precisa mostrar valores absolutos. Não vou pedir para vocês calcular os TOX ou mobilidade. Mas mostrem essas relações, principalmente aqui, que dizem quais as relações de tensão para ele estar em cada uma das regiões. Certo. Esse cálculo aqui do W e do L que tu falou antes. Na verdade, o que eu sugeri aqui embaixo é fazer algumas alterações no valor de W e L para ver os efeitos que ocorrem. O que acontece se aumentar é 50% o L em relação ao que tem. O que acontece se dobrar o W em relação ao valor inicial. Tá, tipo, na última ele pede qual a região de operação corresponde à situação do item anterior. Mostra o cálculo que comprova. Qual a região de operação? A situação anterior reduz a V-gate abaixo da tensão de threshold. Basicamente é a expressão, a equação. É a do... é a do... sobre 2, né? Tem dois caminhos. Tu pode mostrar que pela tensão de threshold, que realmente a tensão de threshold, gate está abaixo do threshold, ou tu pode comparar com os valores anteriores da corrente de dreno e provar que ela é praticamente zero, a corrente de dreno. Tu pode... Essa aqui é a equação que tu disse? Deixa eu achar aqui, um momento, tá carregando a minha página aqui. Essa é a expressão, isso. Na região de corte, que é em cima, a expressão para a corrente de dreno, mais em cima. A expressão para a corrente de dreno é praticamente zero. Essa é a primeira equação, isso aí. Tu pode tanto mostrar que a corrente de dreno é quase zero, ou tu mostrar que a tensão de gate surge é menor que o threshold. São essas duas condições, por olhar, tu garante que está nessa região. Tá, mas tipo, a gente vai ter que falar assim, isso aqui tá na região de saturação porque tá, tipo, meio que constante a corrente, é isso? Isso. Mas, tipo, vai ter, tipo, ali a região anterior, né, que tá a região ômica, né? Quando tá aumentando, então vai estar nunca de saturação, né? Se tu olhar pela expressão, pela inequação que tem à direita das equações, que tem a relação 0 menor ou igual que VDS, menor ou igual a VGS menos VTH, menos TH. Equação 2 estou referindo agora. Essa daí? Essa condição aí tu consegue provar que ele está na região triodo. E a região ativa é a partir do momento em que inverte a posição do VDS e o VGS
essa expressão aí. Que é a equação entendi. 3 embaixo. Beleza. Valeu, muito obrigado. Beleza? Espero ter tentado tirar as dúvidas com relação a isso daí, então. A gente fica Na próxima aula, eu vou estar aqui para resolver dúvidas sobre essas questões aí, tá bem? Tá bem? Então vai ficar a entrega para outra semana ainda. E aí vocês aproveitem a Jai semana que vem, se vocês quiserem aproveitar esse horário aí, ou tirem dúvidas no horário da aula. Certo.